Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança, o Deus da justiça, o Deus do profetismo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos mais uma vez pensar na campanha da fraternidade deste ano de 2016. Neste tempo propício, a Quaresma é um tempo importante, próprio, para que possamos pensar mais em Deus, pensar mais na nossa vida e pensar também na forma em que nós estamos vivendo Deus em nossas vidas. Deus quer estar nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser. Mas para isso é preciso que nós nos abramos ao Senhor nosso Deus, nós entendamos o nosso Deus. E neste tempo, então, próprio para a oração, para o jejum, para a penitência, agora já no meio do mês, no meio da Quaresma, nós já podemos fazer assim algumas ideias mais claras. Por exemplo, sobre a campanha da fraternidade deste ano, que pensa no profeta Amós, a partir do profeta Amós, na questão da justiça, na preocupação com a vida de todas as pessoas, porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus. Então, Amós quer nos motivar para isto. O tema dessa campanha vai falar sobre a casa comum, nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por esta terra, somos responsáveis pela cultura, pela ética, pelo saneamento básico, enfim, nós somos sim responsáveis por este mundo, juntamente com as autoridades públicas, juntamente com a igreja, que é mãe, e toda mãe quer ver os filhos felizes. Nós queremos fazer o grande mutirão. É hora de juntar todo mundo, a igreja, a sociedade, as organizações, os conselhos, os poderes públicos, a igreja, enfim, todos nós, para que possamos juntos buscar um mundo melhor e que possamos fazer da nossa casa comum uma casa melhor. Pensando nisso, nós queremos mais uma vez pensar na encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. No nosso primeiro programa da Quaresma, nós pedimos para que as pessoas lessem esta encíclica do Papa. Se você ainda não leu, ainda não comprou esse livrinho tão importante, faça isso, é muito bom. É uma encíclica, ou seja, uma carta do Papa Francisco, chamada Laudato Si, que quer dizer louvado seja. Lá o Papa vai fazer uma consideração de todas as realidades vividas em todo o mundo. A gente vai perceber que o nosso meio, a nossa pessoa, a nossa família, a nossa rua, está inserida, faz parte sim da Laudato Si. Ela tem a ver com a Laudato Si. Como na Quaresma é um tempo de oração, é um tempo de boas leituras, vamos fazer isso, vamos ler a Laudato Si, entender um pouco mais o que o Papa Francisco quer de nós. E lá nós veremos que o mundo novo que ele deseja, que o Papa deseja, faz parte de uma preocupação de todos os bispos do Brasil inteiro. Porque o lema da campanha fala assim: quero ver o direito brotar, o direito de todos brotar, como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Este lema brotaram do profeta Amós. Amós era um profeta menor. Naquele tempo existiam os profetas maiores e os profetas menores. E o livro do profeta Amós está aqui na Bíblia, você poderá lê-lo. É muito bonito. O livro do profeta Amós
Está depois do livro do profeta Isaías, um pouco depois lá. Você vai achar. É um livro pequeno, são poucas páginas, mas bonitas demais, importantes demais. Hoje nós queremos também pensar em outro profeta, o profeta Isaías, que também, a exemplo de Amós, falou coisa bonita demais, falou verdades demais para o seu tempo e que servem para todos nós neste tempo atual. Mas a quaresma é um tempo também de orações, de rezar, né? De estar com Deus. E é bom a gente pensar como estão as nossas orações, porque às vezes preocupamos muito em pedir as coisas a Deus. Preciso disso, daquilo e tal, estou passando por isso, preciso disso. Isso é oração? Também. Deus nos deu essa liberdade, mas nossas orações precisam de ser momentos mais felizes, momentos também de estar com Deus, de nos sentir nos braços de Deus, da misericórdia de Deus. E neste ano de 2016, nós celebramos o Ano da Misericórdia. Então, é possível pensar por aí. Nós que acreditamos na bondade e na misericórdia do nosso Deus. Vamos exercitar essa prática de oração. Como que isso é bonito. Isso pode nos levar à transcendência, ou seja, nos levar até Deus. E como é bom estar nos braços de Deus, principalmente naqueles momentos mais difíceis, os momentos de sofrimentos, né? Quando nós nos sentimos pequenos, frágeis, Deus é a nossa força, Deus nos fortalece. É bonito pensar por aí, experimentar isso aí, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 e 8, Jesus falou assim: quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do palavreado. Aí Jesus continua: o Pai de vocês, que é Deus, que era o Pai de Jesus, sabe muito bem do que nós estamos precisando. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos. Deus nos precede, Ele nos ajuda, mesmo antes de nós percebermos a necessidade. Quer um exemplo? Um acidente, por exemplo. Quantas vezes nós vemos lá um acidente lá que faz que era para ter morrido a pessoa e tal, voltando mais pessoas, mas Deus ajudou que não. Quer dizer, Deus antecipou a coisa, né? Deus se fez presente. Deus antecede, está sempre nos antecedendo. Nós, às vezes, não percebemos isso, né? Por quê? Porque os fatos não acontecem, os negativismos, os perigos não acontecem. Deus nos livrou. Outro exemplo, este ano, por exemplo, o ano de 2015 choveu muito pouco. Muita gente ficou preocupada. Eu mesmo fiquei muito preocupado. Quando eu vi anunciando que o sistema Cantareira estava com pouca água, eu ficava pensando assim: meu Deus, o que há de ser daquele povo de São Paulo? Uma cidade daquele tamanho, que gasta tanta água, o que há de ser daquele povo? Este ano, o sistema lá está todo recuperado, ou melhor, recuperado. Já não tem perigo mais de um caos por falta d'água. Deus está aí, sempre nos ajudando, nos socorrendo, né? Mas queremos pensar como orar, e o Jesus então já nos ensinou. E uma oração que serve muito de orientação para nós é a oração que Ele mesmo nos ensinou, o Pai Nosso. Mas não um Pai Nosso rezado assim, só citando palavras, como Ele mesmo falou lá no Evangelho, só no palavreado rápido, às vezes até pensando em outra coisa, mas rezar o Pai Nosso pensando direitinho. Comece pensando: Pai, Pai Nosso que está no céu,
reconhecer que Deus é Pai, que Ele é autor da vida, que a nossa vida é dele, né? Mas que Ele é um Pai amoroso, um Pai que nos quer felizes. E que este Pai não é só meu, é um Pai nosso. Deus é Pai de todo mundo. Olha que beleza, que profundidade. Ele é Pai meu, mas é também Pai nosso. E nos faz todos irmãos, independente de classe social, de cor, situação econômica, somos todos irmãos. E aí continua: santificado seja o teu nome. Só Deus é santo, nós somos pecadores. Mas a santidade de Deus invade os nossos seres, nos faz também santos. Deus nos quer santos como Ele é santo. Santificado é Ele, mas por bondade e por misericórdia. Neste ano agora, no ano da misericórdia, como que a gente percebe isso? Deus nos quer fazer mais santos. Aí a gente fica pensando na importância de uma boa confissão. Esse ano nós podemos também passar pelas portas santas. Aqui na nossa diocese temos 2 lugares, na Catedral de Divinópolis e lá na igreja, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Pará. Mas se você não puder ir lá, pode ir na sua igreja mesmo. O importante é que você tenha a fé, que você acredite na misericórdia de Deus. Venha a nós o teu reino, nós pedimos isso no Pai Nosso. O reino de Deus é importante, não só para alguns, mas é para todos, porque é um reino de todos. Reino de Deus é vida feliz para todas as pessoas e não só para uma minoria. Aliás, o profeta Amós sentia isso muito, quando uns poucos tinham muito e muitos não tinham nada. Isso não é justo, não é certo. Deus não quer isso não. Deus quer um mundo de filhos e todo pai quer ver todos os filhos vivendo bem, né? Assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus prevaleça aqui na terra e no céu. Nós rezamos no Pai Nosso. E que nós aceitemos mesmo todas as vontades de Deus. Inclusive a busca da justiça, da partilha, né? Do perdão, da misericórdia, né? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, nós rezamos. O pão necessário, para todo mundo, né? Não é só alguns que sentem a necessidade do pão, mas todas as pessoas. Do pão, alimento, do pão, moradia, né? Do pão, da palavra de Deus, enfim, da presença de Deus. Nós rezamos e pedimos isso a Deus. Depois nós pedimos a Deus no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí é preciso ter muita coerência. Nós pedimos a Deus perdão dos nossos pecados, mas nem sempre nós perdoamos a quem nos ofendeu. E às vezes os nossos pecados são muito maiores. Às vezes nós não perdoamos porque uma pessoa esqueceu de dar um bom dia para nós, uma boa tarde, e fulano passou perto de mim, nem me deu um bom dia, e não perdoa aquela pessoa. Às vezes a pessoa está tão preocupada com tantos problemas da vida lá que é uma distração e nós não perdoamos. Nós deixamos de perdoar pequeniníssimas coisas e nós pecamos grandes pecados, né? De grandes dimensões. E às vezes nem reconhecemos que somos pecadores. Quaresma é tempo disso, de avaliar isso, de pensar nisso, né? E depois no Pai Nosso, nós pedimos a Deus: e não nos deixeis cair em tentação. Coisa interessante. Nós pedimos a Deus para não nos deixar cair em tentação. Nós precisamos também de nos esforçar para isso, né? As possibilidades de cair em tentação estão por aí tudo, em todos os lugares. Como é fácil cair em tentação.
quando não se tem Deus no coração, né? Quando nós não temos uma vida voltada para Deus. Então, quando nós pedimos a Deus para que não nos deixeis cair em tentação, é preciso de que lembremos que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Muitas das caídas nas tentações que nós temos poderiam ter sido evitadas. Foram decisões erradas nossas. Mas Deus é misericordioso, Ele nos perdoa. Agora, é preciso o propósito de não cair em novas tentações, né? O mundo continua cheio de tentações, né? E, finalmente, nós pedimos a Deus para que nos livre de todos os males, né? É claro que ninguém quer o mal, Deus também não quer não, mas é preciso que o homem, de que a mulher, de que o jovem, de que a criança, de que todos nós saibamos repudiar aquilo que não nos convém e possamos querer aquilo que nos convém, né? É assim que Deus quer que vivamos a nossa fé, a nossa experiência de oração, que possamos orar, rezar e que possamos sempre nos colocar nos braços e nos projetos de Deus, alimentados pela palavra de Deus, pela igreja, pelos sacramentos, enfim, que haja em nós essa vontade de estarmos nos braços de Deus, de Nossa Senhora, para que sejamos sempre abençoados. Que o nosso Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja, que possamos sempre viver esta vida de irmãos, filhos do mesmo Deus, de Nossa Senhora, nossa Mãe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.